Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Aula 22, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta revisão é totalitarismo. E nós trouxemos aqui a imagem dos líderes desses regimes totalitários, né? Temos aqui a presença do Stalin, Mussolini e Hitler. Mas, afinal de contas, o que foi o totalitarismo? Foi um regime totalitário que é caracterizado pelo alto grau de controle social e político exercido pelo Estado sobre a população. Nesse tipo de regime, as liberdades individuais são restritas ou suprimidas, e o poder se concentra nas mãos de um único líder ou partido político. A ideologia oficial desse regime é frequentemente imposta à sociedade, e a oposição política é reprimida de forma severa. E para isso, eles vão usar ali sistemas, né, uma política totalmente ali restritiva, vai também ser adotado ali a questão da censura, a propaganda será usada ao bel prazer desse líder de um regime totalitário. Então vamos lá conhecer o que foi o fascismo, que é um desses regimes totalitários. Para falar de fascismo, nós viemos aqui para a frente do Coliseu, que é justamente um monumento italiano. Então, o fascismo ele vai surgir no contexto de uma crise econômica em decorrência da alta inflação, desemprego e miséria que surgiram, né, que se afloraram após a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Itália está ali imersa em muitos problemas econômicos, dentre eles esses já citados. Então vamos observar também a insatisfação com o sistema democrático, a fragilidade do sistema parlamentar italiano e a inoperância do governo alimentavam a desconfiança na democracia. Isso aí também vai ser um agravante para que haja justamente a implementação do fascismo na Itália. Há também a questão do medo do comunismo, que seria o quê? A ascensão do socialismo e do comunismo na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Vai gerar medo entre as classes médias e altas que viam estes movimentos como uma ameaça à ordem social. Lembrando que esse sistema ele vai justamente redistribuir as riquezas com a população. E claro que a elite ela vai ver esse sistema com maus olhos, certo? E ainda vamos verificar a questão do nacionalismo exacerbado, em que haverá o desejo de revanche após a humilhação com a Primeira Guerra Mundial. A Itália, ela entra na Primeira Guerra com a ideia de que eles conseguiriam ali territórios para anexar a Itália. Porém, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, essa ideia de anexação de territórios cai por terra e a Itália se vê mergulhada em altas dívidas, também se vê desmoralizada por conta de ter entrado em um conflito e não ter ali conseguido êxito na entrada nesta guerra, certo? Outra característica também que nós vamos observar com o fascismo é a propaganda fascista, em que haverá uma propaganda intensa para mobilizar a população, prometendo restaurar a ordem, a grandeza da Itália e também a prosperidade econômica. O que eles queriam fazer nesse momento? Queriam aumentar a moral do Estado italiano, queria ali aumentar o desejo de nacionalismo que os italianos possuíam, ou seja, se consolidar como uma nação, que está aliado ali também com o nacionalismo exacerbado, certo? Vamos observar como é que se deu a ascensão desse regime totalitário na Itália. Vamos lá. Vamos verificar que o regime totalitário na Itália vai começar com a implementação através da Marcha sobre Roma. Em 28 de outubro de 1922, milhares de camisas negras, membros da milícia fascista,
marcharam sobre Roma de diversas cidades italianas, exigindo que o governo do primeiro-ministro Luigi Facta renunciasse e cedesse o poder a Mussolini. Esse primeiro-ministro foi justamente aquele que impulsionou a entrada da Itália no conflito da Primeira Guerra Mundial. Com o quê? Com a ideia de que iria se anexar-se novos territórios à Itália. Porém, isso não aconteceu. Luigi Facta vai sair do poder e vai desestabilizar o governo italiano naquele momento, certo? Continuando, vamos observar que a consolidação do regime fascista ocorre entre 1922 até 1939, em que há a dissolução do parlamento e repressão da oposição, em que nós observamos também o fim da liberdade de expressão, de imprensa e de associação. Ou seja, todas as oposições, elas eram suprimidas, ok? Há também a criação de uma polícia secreta, a Milícia Voluntária pela Sicurezza Nazionale, ou seja, MVSN, que era responsável por intimidar e reprimir a população. Tudo isso está alinhado também com o controle da mídia, que era uma ferramenta de propaganda. Há também o corporativismo, intervenção do Estado na economia, isso é de fundamental importância dentro desses sistemas totalitários, ok? Exaltação do nacionalismo e militarismo, em que nós percebemos o culto à personalidade de Mussolini, que foi justamente o líder do movimento da Marcha sobre Roma, e a exaltação ao militarismo e também o desejo de expansão territorial. Para consolidar essas informações, trouxemos um mapa mental para vocês observarem como se dará essa consolidação do fascismo na Itália. Então, observem só, né? Eu tenho aí fácil, que significa aliança ou federação. Esse movimento ele vai iniciar com a Marcha sobre Roma em 28 de outubro de 1922 e a liderança dessa Marcha sobre Roma foi justamente Mussolini. Mussolini, com os percalços da política e do desenvolvimento e da ascensão do fascismo, vai se tornar o líder, que vai ser também considerado, ser chamado de Duce, né? Duce quer dizer líder. E ele vai ser aí o responsável pelo fascismo italiano. Ele vai criar a OVRA, que é a polícia política fascista, que vai ter ali a finalidade de fazer as perseguições políticas e de observar os opositores ao fascismo para que eles fossem retirados da sociedade italiana. Observaremos também a questão religiosa dentro do fascismo, com o Tratado de Latrão, em que haverá a criação do Vaticano na data de 1929. A partir desse momento, né, a Igreja Católica terá um estado em que ela vai ter ali amplos poderes dentro da Itália, que é justamente o Vaticano. Dentro do fascismo, nós temos os seus membros, que são caracterizados pela classe operária, a pequena burguesia rural e também a burguesia urbana, né? Então, essas pessoas fazem parte do fascismo. Observaremos também que haverá o desenvolvimento da economia, né? Tanto na agricultura, quanto também na indústria e também na área militar. E ainda vamos observar que com o fascismo haverá a invasão da Etiópia, que é conhecida como Abissínia, em 1936, justamente no contexto desses regimes aí totalitários em que eles estão buscando expandir territórios, certo? Então, essas são as características principais que nós podemos elencar a respeito do fascismo. Agora vamos para a ideologia nazista. Olhem só. Vamos observar que essa ideologia tem suas raízes fincadas no racismo e antissemitismo, em que há a superioridade da raça ariana. Professor, o que é essa raça ariana? É uma raça considerada a superior, em que os seus exemplares, as pessoas que representam essa raça ariana são pessoas altas, com cabelos e olhos claros. E elas são ali ditas, né, como sendo mais inteligentes, mais espertas e que devem ser servidas por outras raças que são consideradas inferiores. Nesse contexto, observamos também o antissemitismo extremo.
O que seria antissemitismo? Seria as pessoas contra os semitas. E quem representa os semitas neste momento aqui são os judeus. Então, os judeus vão começar a ser perseguidos por serem considerados uma raça inferior à raça ariana. Observaremos também a questão do nacionalismo agressivo, com a expansão territorial e a busca pelo espaço vital, também é uma característica dessa ideologia nazista. Além disso, vamos observar também a questão do anticomunismo, que vai ser uma ameaça existencial e estavam determinados a erradicá-lo, ou seja, a acabar com o comunismo em toda a região em que a Alemanha estava inserida. Vamos observar também o controle total sobre a sociedade. E para isso eles vão utilizar meios políticos, meios sociais para fazer esse controle. Através de quê? Da supressão da oposição política, do controle da mídia com o uso da censura e também o uso de propaganda massiva. Quando se fala de propaganda dentro do sistema totalitário, precisamos observar que essa propaganda ela era usada para beneficiar e para exaltar a figura do líder, ok? Então, estamos aqui inseridos em frente a uma estrutura de repressão nazista, olhem só, né, que é justamente a SS, que quer dizer Schutzstaffel. Essa SS controlava a Gestapo, que é justamente a polícia secreta, e também os campos de concentração. O seu principal responsável era o Heinrich Himmler, e ele foi um grande apoiador para o governo nazista, na figura aí do Hitler, certo? A Gestapo quer dizer polícia secreta, e a sua função era eliminar a oposição ao regime nazista. Isso incluía comunistas, socialistas, liberais, democratas e qualquer um suspeito de atividades antinazistas. Então, esse era o objetivo da Gestapo. E ainda nós tínhamos a SA, que era conhecida como camisas marrons. Foram a força paramilitar original do Partido Nazista. Eles desempenharam um papel crucial na intimidação e violência contra opositores políticos nos primeiros anos do regime nazista. Então, essas são as políticas aí adotadas, eram sistemas de repressão utilizadas pelo governo nazista. Para quê? Para consolidar esse sistema, para consolidar a ideologia. E para isso eles vão também utilizar, lembrem sempre, tá? A propaganda como uma forma de controlar as massas, de manipular as ideias, de manipular a população em geral, certo? Então, vamos lá aos nossos métodos, as políticas, desculpa, do regime nazista através dos métodos de repressão. Olhem só. Vamos observar os campos de concentração, que eram prisões, onde eram aplicados trabalhos forçados, torturas e execuções. Nesse mesmo modelo de repressão, vamos observar o uso da propaganda e censura, que foi justamente uma política adotada pelos nazistas que promovia a ideologia do regime e censurava qualquer crítica ou informação contrária. Era liderada por Joseph Goebbels, certo? E ele vai ali manipular as massas, vai influenciar a população a respeito das oportunidades, a respeito das coisas boas que o nazismo poderia trazer para a população alemã. Vamos observar também a implementação das leis de Nuremberg em 1935. De acordo com essas leis, os judeus eles vão ser totalmente reprimidos. Vai ser retirada dos judeus a cidadania. Professor, eu não entendi muito bem isso aqui. O que acontece? Dentro da sociedade alemã havia a presença de judeus. Então, a olhos nus, vamos dizer assim, no dia a dia, não dava para saber quem eram os judeus e quem eram os alemães, visto que, nesse contexto de inserção em uma nova sociedade, os judeus começaram a adotar as vestimentas e uma certa cultura alemã. Então, isso vai ser uma das consequências, né, para que eles fossem também perseguidos. E aí vai acontecer as leis de Nuremberg, vai ser implantadas as leis de Nuremberg e também, além da cidadania, também vai ser proibido casamentos mistos.
Quando se fala de casamentos mistos, é casamentos entre judeus e alemães, certo? Continuando, vamos verificar também a Noite dos Longos Punhais. O que foi isso? Foi a expulsão dos líderes das SA e outros opositores internos para consolidar o poder de Hitler. Mas, professora, a senhora acabou de falar que a SA era justamente um dos organismos que a ideologia nazista utilizou para ter ali uma maior repressão. Sim, só que no momento em que estava tendo a implementação e a consolidação do nazismo, vamos observar que a SA começou a questionar as decisões adotadas por Hitler. E lembrem, eles não eram a favor das críticas da oposição. Então, toda a oposição, ela deveria ser erradicada, deveria ser retirada. E é isso que acontece na Noite dos Longos Punhais, certo? Vamos continuar o nosso texto que fala sobre os campos de trabalhos forçados. E aí temos Auschwitz I, que é o campo de concentração estabelecido em território polonês. Era o centro administrativo de um enorme complexo de campos. E para tanto, nós trouxemos aqui um vídeo que vai mostrar justamente essas prisões. Vamos lá. Gulag era o nome da Direção-Geral dos Campos de Trabalho na União Soviética. Já existiam campos de trabalhos forçados na Rússia Imperial, mas foi a partir da década de 1930 que se generalizaram devido às medidas levadas a cabo por Stalin. O objetivo deste sistema penal era neutralizar os inimigos do regime, intimidar a população e fornecer à União Soviética mão de obra barata. A maioria destes campos situava-se longe de zonas habitadas, sendo os mais duros os da Sibéria. Para estes campos foram deportados inimigos do regime, tanto soviéticos como estrangeiros, prisioneiros de guerra e outros elementos subversivos, onde deveriam efetuar trabalhos físicos extremamente duros, entre 10 e 12 horas por dia, como por exemplo em minas, na construção de estradas e vias férreas ou na exploração florestal. As condições de vida, higiene e alimentação eram terríveis, piorando inclusivamente devido ao mau tempo e crueldade dos guardas. Segundo as fontes disponíveis, aproximadamente 20 milhões de pessoas perderam a vida nestes campos soviéticos. Um dos prisioneiros mais famosos foi o professor de matemática Alexander Solzhenitsyn, que após a sua libertação escreveu livros sobre estes campos de trabalho. Em 1970 foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. Após a morte de Stalin em 1953, o sistema tornou-se menos rigoroso, mas só em 1960 o Gulag foi oficialmente suprimido. Ainda assim, a intimidação política à população soviética prolongou-se pelas décadas seguintes. Então, queridos, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele faz referência a um campo de trabalho soviético, que eram conhecidos como gulags, que também é um dos sistemas totalitários que nós observamos. Então, na Alemanha, nós temos os campos de concentração, como o Auschwitz, e também na União Soviética também temos uma comparação a esses campos de trabalho que eram conhecidos como gulags, que foi justamente esse vídeo que vocês acabaram de assistir, certo? Vamos lá compreender como é que se deu a consolidação do nazismo através de um mapa mental. Olhem só, temos aqui o contexto do nazismo. Então, qual vai ser o contexto? A revanche pós-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se viu prejudicada e com aquele sentimento de humilhação. Então, quando acaba a Primeira Guerra, eles querem se reestruturar, recuperar a sua, vamos dizer assim, o seu brilho. E aí vai ter a organização do Partido Nazi em 1919, em que eles vão implementar as ideias antissemitas. Lembrando que essas ideias antissemitas eram justamente ideias contra os semitas, ou seja, ideias que vão perseguir os judeus que representam esses povos semitas, ok? Quais são as características desse sistema nazista? O antiparlamentarismo, eles vão ser aversos ao parlamento. Também haverá a ideia do pangermanismo,
que nós podemos colocar também como que é a mesma coisa que expansão territorial, colocar todos os povos germanos em um local que ele vai considerar como espaço vital. Para quem? Para a raça ariana. Lembrem que eles vão ter como característica também a supremacia da raça ariana, do qual eles acreditam que eram descendentes diretos, certo? Nesse contexto aí do nazismo, teremos também a questão da perseguição. Quem era perseguido nesse sistema? Tanto os migrantes judeus, quanto os comunistas liberais, quanto os homossexuais e também os negros, que eram considerados aí grupos de minorias e começaram a ser perseguidos pelos nazistas. E eram considerados o quê? Raças inferiores à raça que eles consideravam pura e que deveria ser servida por todas as outras raças, que é justamente a raça ariana. Dentre outra característica desse sistema, vamos observar a implementação do Terceiro Reich. Quer dizer o quê? Terceiro Império. Nós temos a presença do líder, que era Adolf Hitler, com características de desenvolvimento econômico tanto na agricultura quanto na indústria. Haverá também a aplicação de forças de repressão, como as seções de assalto, ASA, seções de segurança, SS, e também a Gestapo, que são três forças que eles vão utilizar para reprimir os opositores, para reprimir as minorias dentro do sistema nazista. Para conter ou para contribuir nesse momento do nazismo, vamos observar a presença de Goebbels, que é justamente o ministro da propaganda nazista. E ele vai afirmar que uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade, e é uma característica da propaganda nazista. Manipular as massas, mostrar uma realidade que, de fato, ela não acontece. E ainda temos a presença de campos de concentração. Qual era a finalidade? Aprisionar e promover o extermínio de judeus. O principal campo de concentração vai ser Auschwitz, que vai ser o maior campo de concentração. E dentro desses campos de concentrações nazistas, nós vamos observar o extermínio de aproximadamente 6 milhões de mortos, certo? Que foram justamente pessoas perseguidas dentro desse sistema nazista, ok? E vamos às nossas consequências dos regimes totalitários em seus respectivos países. Começando, vamos observar a morte em massa e sofrimento humano. Milhões de pessoas foram mortas, torturadas ou deslocadas em decorrência desses regimes. Vamos observar também a destruição física e econômica. Guerras, políticas repressivas e má gestão econômica causaram imensa destruição em infraestrutura, cidades e economias. Ou seja, observem só que esse sistema totalitário ele vai estar ali imerso à aplicação de sofrimento, à aplicação de destruição, à aplicação de políticas repressivas. Tudo isso vai estar ali como consequências desses regimes totalitários. E ainda observaremos a violação dos direitos humanos, em que liberdades civis foram suprimidas, a oposição foi silenciada e minorias foram perseguidas, certo? E também traumas psicológicos e sociais. As atrocidades desses regimes causaram traumas profundos e duradouros nas sociedades com impactos na cultura, identidade e valores. Vale lembrar que esse sistema totalitário, colocando aqui em evidência o nazismo, faziam experimentos com crianças, com deficientes físicos, mentais, para mostrar ali, vamos dizer assim, para caracterizar que a supremacia ariana ela era superior e para ver até onde as pessoas conseguiriam sobreviver sem alimentação, sem condições básicas de sobrevivência, certo? E qual vai ser o legado? Debates sobre os crimes e atrocidades cometidos pelos regimes totalitários vão continuar até hoje. E também a exigência de compromisso com a verdade, justiça e reconciliação. Então, todos esses fatores elencados vão caracterizar esses regimes
totalitários. Observem que eles queriam consolidar a sua economia, queriam consolidar o seu sistema político, a sua forma de governo, mas em troca eles reprimiam as oposições, eles silenciavam as minorias, eles perseguiam aqueles que pudessem estar à sua frente e que pudesse prejudicar o seu governo. Então, queridos, esta foi nossa revisão e até a próxima.